Quero pregar nesta noite apenas a introdução da mensagem de domingo. Fala comigo. A fé que podemos ter. A fé do apóstolo Paulo possuía 3 características principais. Era uma fé otimista, era uma fé ativa e uma fé empreendedora. Quando você olha a vida, ações e atitudes do apóstolo Paulo, você vai ver que a fé de Paulo tinha essas características. Isso possibilitava a ele a ter essas atitudes que eu vou ministrar aqui hoje. Eu vou falar sobre 4 atitudes que Paulo tinha para ter uma fé otimista, ativa e empreendedora. E nós vamos aprender algumas coisas com esse gigante da igreja de Jesus chamado Paulo. Primeiro, a fé de Paulo levava ele à seguinte atitude. Ele declarava, eu posso. Bate no peito e diga isso, vamos lá. Eu posso. Mais uma vez, eu posso. Porque tem gente que pensa que a fé só leva para o Deus pode. Mas a fé de Paulo levava também para que ele pudesse. Eu vou te mostrar na Bíblia sobre o eu posso. O que eu posso? Eu posso produzir o que é bom para sustentar na minha vida e ainda sobrar para ajudar outros. A fé de Paulo tinha essa crença no eu posso. Eu posso produzir o que é bom para me sustentar e ainda para ajudar outros. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. A fé de Paulo tinha essa crença. Eu posso com Jesus viver em qualquer situação. Olha o que ele fala. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso, diga comigo, posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui, eu posso viver em qualquer situação, que a minha fé não é abalada. Porque tem gente que quando tem abundância esquece das coisas de Deus. E outros quando estão em aperto e dificuldade perdem o ânimo de estar andando com Deus. Então são os dois extremos. Às vezes a pessoa não tem sítio, ela compra o sítio e não vem mais para a igreja domingo. Por quê? Vai para o sítio. Mas às vezes a pessoa enfrenta uma luta tão grande que ela perde o ânimo e fala, não vou mais para a igreja porque eu estou enfrentando uma luta, Deus esqueceu de mim. E aqui nós entendemos isso. Paulo está dizendo, se a coisa estiver sobrando, eu continuo firme e fiel. Mas se a coisa estiver feia para o meu lado, eu também vou continuar firme e vou continuar fiel. Então é a fé do eu posso que ele vivia. Ele diz, eu sei passar falta ou eu sei ter abundância. Se eu tiver que comer arroz, feijão e ovo, estou com Deus. Mas se tiver picanha, continuo com Deus. Se eu tiver com saúde esbanjando, podendo comer de tudo, estou com Deus. Mas se a minha saúde estiver debilitada, não posso mais comer de tudo, continuo com Deus. Se tem pandemia, estou com Deus. Se não tem, estou com Deus do mesmo jeito. Então Paulo, ele está nos ensinando esta fé. Meu amigo Rafael, que eu não vi há muito tempo. Essa fé é uma fé diferente. Olha que interessante aqui, ó. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. O que ele está dizendo? Se eu estou com um carro novo, estou com Deus. Mas se eu tiver que andar de ônibus, continuo com Deus. Se eu sou aplaudido, estou com Deus. Mas se eu sou vaiado, continuo com Deus. Então ele está ensinando, olha lá, ó. Tanto em ter fartura como em passar fome. Esta é uma fé poderosa que nós precisamos entender
e presenciar e viver. O apóstolo Paulo também acreditava: eu posso prosseguir em busca dos meus objetivos. Eu gosto da abertura do texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Olha o que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo aqui, na abertura, no versículo 13. No versículo 13, Paulo está dizendo: uma coisa eu faço. Repara aqui que não é Deus que está fazendo, não é anjo que está fazendo, nem é Espírito Santo que está fazendo. Diga comigo: eu faço. O que ele fez? Esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Mas tem pessoa que não quer fazer isso. Ela quer sempre lembrar das tristezas e dos traumas que ela está vivendo do passado. E essas pessoas, elas vão ficando para trás. Alguns entram numa depressão profunda que não conseguem sair mais. Outros são mandados embora do emprego na hora da batalha, da luta, porque um patrão não vai deixar continuar trabalhando quem não produz. Pastor, mas e o problema dela? Ela vai ter que estar firmada na palavra e praticar a palavra. Porque ouvir a palavra é uma coisa, mas praticar a palavra é outra coisa. Dizer para os outros: esquece da luta, é fácil. Mas nós temos que aprender com Paulo dizendo: eu digo uma coisa, eu vou esquecer daquilo que me perturba. Dá glória, igreja. A fé de Paulo está dizendo: eu vou esquecer daquilo que me perturba, todas as marcas ruins do meu passado, para eu prosseguir até a conquista do alvo. Repara que Paulo não está dizendo que não tinha tragédia na vida dele. Paulo não estava dizendo que não tinha mazelas na vida dele. Paulo não estava dizendo que não tinha luta, que não tinha derrota na vida dele. Não, ele tinha, mas ele decidiu: eu vou esquecer dessas coisas que ficam para trás. A pergunta é: a sua fé, ela vai ser a fé ativada, ou vai ser uma fé que não será ativada? A fé de Paulo era otimista, era ativa e era empreendedora. Porque se eu usar o microfone aqui para eu contar para vocês as lutas que eu passo, se eu olhar para a minha vida ontem, você vai começar a chorar comigo. Só que o seu choro não vai resolver meu problema. Serão dois chorando, eu e você. Mas a minha fé me ensina: eu vou esquecer do que me faz chorar. Eu vou abrir mão do que me entristece. Agora eu posso decidir: ah, irmão, mas é tão difícil, não dá não. Vocês não sabem o que é, vocês não estão na minha pele. Não é assim quem não tem a fé ativada que fala? É assim ou não é? Ah, pastor, você está falando isso porque você não está na minha pele. Se eu estivesse passando o que eu estou passando, o senhor não falaria isso. Irmão, todo mundo aqui, começando de mim, sabe qual a pior luta? É a que você está passando e a que eu estou passando. Eu vou repetir. Sabe qual é a pior luta que existe de todo mundo aqui nesta noite? É a que eu estou passando e a que você está passando. Ninguém aqui tem luta pior do que a do outro. Quem entendeu diz amém. Porque é só quem passa que sabe. Então você tem que decidir ter uma fé como a de Paulo. A fé de Paulo também dizia uma outra coisa sobre o eu posso. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha que interessante. Diz assim, ó: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. O que a fé de Paulo está dizendo? Aqui está dizendo que é ele que tem que fazer morrer aquilo que vai levá-lo a se distanciar de Deus. Mas o que os crentes às vezes fazem? Eu vou só orar,
para ver se eu venço essa vontade de beber, de fumar, de prostituir, essa vontade de ser idólatra, de ser avarento. Eu vou só orar. Mas aqui é tão interessante a fé de Paulo, é que ele nos ensina uma lição fantástica. Paulo está dizendo que é ele que tem que fazer morrer, e muitas vezes nós só oramos: Senhor, faça morrer essa vontade, esse desejo. Eu que permito, é você que permite. Não, pastor, mas de vez em quando a coisa é muito grande, a tentação é muito grande, aí não dá. É mesmo? Aí você tem que pegar a Bíblia e rasgar, porque olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O que é que a fé de Paulo nos ensina? 1 Coríntios 10, 13. Toda a igreja leia comigo, vamos lá, 1, 2 e... Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. A continuidade vem: antes com a tentação dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Então olha que coisa profunda. Quando eu cedo, é porque eu quero. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Se eu quiser ceder, eu vou tomar Bacardi com coca. É só eu querer ceder. Mas eu decidi não ceder, eu não vou ceder. Não adianta eu fazer uma oração: Deus, que eu não tome esse Bacardi com coca. Se eu quiser tomar, nem Deus vai me impedir. Quem está entendendo diz amém. Olha que coisa profunda isso aqui. Quando eu cedo é porque eu quero, porque Deus não permite eu ser tentado acima da minha força. Então eu posso fazer morrer o desejo da minha natureza. Sou eu que tenho que fazer. E você faz isso se afastando, fugindo. E muitas vezes nós queremos transferir para Deus uma atitude que tem que ser nossa. Olha o que diz Romanos, ainda sobre o eu posso, capítulo de número 8, verso 37, em quarto lugar. Toda a igreja leia comigo, vamos lá? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A fé de Paulo nos ensina algo aqui interessante. O eu posso nos ensina que nós seremos mais do que vencedor. Essa não é uma linguagem comum no mundo. Você não vê alguém falando: aquele boxeador é mais do que vencedor, aquele time é mais do que vencedor, aquele piloto de Fórmula 1 é mais do que vencedor. Não, essa é uma linguagem bíblica. É uma linguagem usual da palavra de Deus. É uma linguagem teológica. Então, qual é a diferença do vencedor para o mais que vencedor? Existe uma diferença. O vencedor é uma coisa, o mais que vencedor é outra coisa. Então explica, pastor, vou explicar. A diferença é: vencedores vencem com treinamento, esforço, dedicação e determinação. Mais que vencedores vencem com o sobrenatural e com a fé. Vencedores só vencem quando ganham. Mais que vencedores, até quando são derrotados, eles vencem. Vou pegar um pouquinho aqui antes, põe o verso 35. Romanos 8, 35, olha o que diz. Toda a igreja leia comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Olha o que eu entendo aqui. Mais que vencedor, até quando é derrotado ele vence. Vencedores vencem coisas transitórias.
Mais que vencedores, vencem coisas eternas. Vencedores ganham medalhas e prêmios. Mais que vencedores, eles ganham a coroa da vida. Vencedores cruzam a linha de chegada. Mais que vencedores cruzam os céus. Vencedores ganham bens. Mais que vencedores ganham a vida eterna. Vencedores são reconhecidos pelos homens. Mais que vencedores são reconhecidos por Deus. Você não é vencedor, mas porque você tem Jesus, você é mais do que vencedor. Levanta a mão e diga assim, ó, eu posso ser mais do que vencedor. Aplauda, glorifica e exalte o nome dele. De pé para a gente orar, por favor. Aprendemos aqui sobre a fé de Paulo, sobre eu posso, coisas que mudam a nossa vida para sempre, coisas que nos faz entender o que somos em Cristo. Fala comigo, a minha fé é otimista, é ativa e é empreendedora. O que vai te fazer avançar não é a luta que você está passando hoje, mas é a determinação de você esquecer do ontem. Agora, se você não fizer isso e falar, está difícil demais, eu não vou conseguir, você vai ficar o resto da vida assim, porque o seu difícil demais é difícil demais para todo mundo. Eu vou repetir, o meu difícil demais não é mais difícil do que o seu. O seu difícil demais não é mais difícil do que o meu. Aqui não tem super-herói. Aqui tem pessoas que passam por lutas e batalhas. Só que nós decidimos dizer, eu posso. Você pode levantar a mão e dizer, eu posso. Eu posso. Diga assim, eu perguntar quem é você, você levantou a mão e profetiza. Mais que vencedor. Quem é você, igreja? 1 até 7, vamos lá. Quem é você, igreja? Quem é você, igreja? 3, quem é você, igreja? 4, quem é você, igreja? 5, quem é você, igreja? 6, quem é você, igreja? 7.